Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos começar o Politizando de hoje falando sobre Fabiano Silveira, que foi o segundo ministro do Temer a cair depois de áudios vazados no Fantástico Domingo. O que aconteceu? O Fabiano Silveira é o ministro da Transparência e num áudio gravado pelo Sérgio Machado, mais uma vez, o ex-presidente da Transpetro, toda vez eu erro esse nome, que é o braço direito da Petrobras. E no áudio, o Fabiano Silveira estaria induzindo o Renan Calheiros, o presidente do Senado, a agir na Lava Jato. Diz assim: a única ressalva que eu faria é a seguinte: está entregando já a sua versão para os caras da PGR, né? Entendeu, presidente? Porque tem uns detalhes aqui que eles, uma parte inaudível, eles não terão condição, mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que colocou. O Ministério da Transparência, só para explicar para vocês, ele não existia. Existe um órgão chamado Controladoria Geral da União, que é responsável pelas contas do governo, pela transparência da gestão, e assim, incrivelmente, despropositalmente, esse órgão, ele agora foi transformado em ministério. E aí, como ficou uma situação muito, assim, contraditória, né? O ministro da Transparência induzindo um senador a agir na Lava Jato e tal, e só que o Temer falou, não tem nada demais, a gente não vai, vamos manter o Fabiano, mas aí a repercussão foi muito grande, aí não teve saída, e o Fabiano pediu então a exoneração do cargo, tá? Então, mais um ministro do Temer aí rodando no governo. E essas turbulências que o governo Temer tem sofrido, estão começando a abalar a opinião de alguns senadores aí no processo de votação do impeachment que vai acontecer no Senado. Saiu aqui tanto no Tempo quanto no Globo, alguns senadores que voltaram a ter dúvidas em relação ao voto, tá? Romário, Cristóvão Buarque, que por sinal tá sempre em dúvida, né? O Romário até diz assim, meu voto foi pela continuidade da investigação para saber se a presidente cometeu ou não crime de responsabilidade. Porém, assim como questões políticas influenciaram muitos votos na primeira votação, esses novos fatos políticos irão influenciar também. Então, tá aí talvez uma nova chance para a presidente afastada Dilma Rousseff voltar. Pode ser sim que é questão de um voto, né? Vai decidir aí os 2/3 do Senado se a presidente vai ser empichada ou não. Então, a diferença de um voto pode fazer todo o peso nesse resultado final. Então tá, acho muito difícil ela voltar, muito pouco provável, né? Mas ontem, gente, foi um dia assim, histórico. O homem mais amado do Brasil, que não é o Safadão, finalmente parece que vai ser cassado. Ele é Eduardo Montgomery Burns Cunha. O que eu te fiz? Ontem, o relator do processo de cassação do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu parecer favorável aí ao processo de cassação, e o que é o Marcos Rogério, né, o relator. E agora, então, parece que já está assim, meio encaminhado, só que o Conselho de Ética ele precisa votar esse parecer para que o Cunha seja realmente cassado. Então, terça-feira que vem, fiquem ligados que vai ter uma votação super importante aí, definitiva, para o futuro aí do Eduardo Cunha no comando aí da Câmara e como deputado, né? Bom, gente, eu queria falar uma coisa. Eu queria que o jornal O Globo, sinceramente, devolvesse meus R$4. Não tô nem tomando chopp mais por causa do tanto de jornal que eu tô comprando e me vem um jornal como esse, gente. Eu já não gosto muito de comprar o Globo, porque, principalmente assim, pra gente que estuda jornalismo, incomoda quando um veículo é muito tendencioso. As manchetes, os adjetivos que eles colocam no texto induzem o leitor a pensar de uma certa forma, né?
E aqui, além dos textos, eu comprei o Globo segunda-feira, porque eu falei, poxa, vai falar mal do governo Temer, até que enfim, né? Mais um ministro caiu, não é nada disso. Amenizaram, sim, a situação. E, além disso, as colunas, gente, estão muito ruins, sinceramente. Eu vou fazer no futuro um top 5 com os melhores colunistas aí que eu conheço do jornalismo brasileiro, dos impressos. E com certeza, assim, a Folha vai estar disparada, porque Pondé, o do Vivier, que todo mundo já sabe, né? O José Simão, assim, são para mim os melhores, estão todos, escrevem todos para a Folha. E o Globo, acho que caiu muito. Aqui tem uma coluna do José Cassado, ou Casado, perdão, não sei a pronúncia. Chama-se A Multiplicação de Patetas, ao nome. Aí reproduz aí os áudios que vazaram. O que a gente vai fazer com isso? Todo mundo já sabe, né? E nem vou ler, gente. Muito, nossa Deus. Muito, assim, pouco argumentativa. Avulsa no meio uma coluna, o socialismo e a França. Avulsa, assim, no meio das outras lá de política. Nada, assim, nossa, nada a ver essa coluna aqui no meio. E no final teve uma coluna, gente, super inspirada do Paulo Paim, que é um senador. Ele, assim, tava poético na hora que ele foi escrever, olha só, se chama Diretas para Presidente em Outubro, né, defendendo as diretas já. Ações imediatistas, conforme a banda passa, e reformas que se avizinham como se fossem a salvação da lavoura. Perdeu-se o rumo da nação, foi-se o sentido da brasilidade. O país precisa urgentemente dar respostas aos cenários de tintas borradas em que se transformou a aquarela nacional. Sinceramente, Globo, hashtag devolve meus R$4, tá? Ai, saudade dos meus shows. Gente, vocês perceberam então, terminando o programa de hoje, que eu mudei o visual, né? Eu vou confessar que é uma tentativa de seduzir o do Vivier. Gente, eu curto tudo, comento tudo, falo do homem todo santo dia e eu continuo sendo um ET pra ele. Ele nem imagina que eu existo, mas tudo bem, Deus o comanda. Desisto, hoje não vou falar sobre a coluna dele, mas continuo lendo e acompanhando os trabalhos, tá bom? Semana que vem eu volto, toda quinta, eu conto com vocês pra gente politizar, conversar de política de um jeito leve, diferente, mais divertido, porque a gente precisa de falar sobre isso, é importante para a democracia do país e para que a gente tenha uma vida e um futuro melhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!